Nós começamos na terça passada o estudo de Apocalipse e intitulamos de A Revelação Divina da Última Etapa da História Humana. Porque entendemos que é isso que Apocalipse é. Ele não é apenas a revelação dos últimos momentos, aquele momento final, aquele momento em que realmente antecede a volta de Jesus, que digamos um século, um pouco mais de um século. Ele é a revelação divina de toda uma etapa, e essa etapa diz respeito desde muito obrigado. Diz respeito desde aqueles dias até a volta dele. E tendo feito a introdução, nós iremos hoje para um segundo momento, que são as cartas às 7 igrejas. Exatamente o texto que nós lemos, capítulo 2 e 3. Nós fizemos o capítulo 1. Mas antes de chegar ao capítulo 2 e 3, é interessante que nós possamos recapitular um pouco aquilo que nós já vimos. Então, recapitulando rapidamente, nós vimos que há duas leituras temporais de Apocalipse. Uma preterista, que entende que ele se cumpriu em 70, com a queda de Jerusalém. Portanto, associa o livro todo ao judaísmo. E uma leitura futurista, que é bem mais abrangente e há várias interpretações dentro dela. E nós seguimos essa leitura temporal, ou seja, não entendemos que Apocalipse está voltado à queda de Jerusalém, mas diz respeito a toda uma história que ia desde o tempo do autor até a volta do Senhor Jesus. Ele chega até a voltar um pouco na história, se referindo ao nascimento do Senhor Jesus no capítulo 12. Dentro dessa leitura futurista, existem três modos de interpretar o milênio e também abrange o resto do livro, porque serve de um norteador para a leitura de Apocalipse. Temos a leitura milenista, que entende que o milênio não é literal, então todo o período da primeira à segunda vinda do Senhor Jesus seria o milênio. Pré-milenista, que entende que o milênio é literal, só que ele ocorrerá depois da volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus viria antes, depois viria o milênio, e depois do milênio, o Senhor Jesus então encerraria a história. E a leitura pós-milenista, que entende que o milênio acontece antes. Então, primeiro o milênio, depois Jesus voltará, fechando, então, concluindo a história. Estamos dentro dessa leitura pós-milenista. Nossa leitura, então, será essa do resumo: leitura pós-milenista e historicista. Porque entendemos que, tendo em vista que Apocalipse visa toda a história desde aqueles dias, ele vem se cumprindo. E temos feito uma leitura de Apocalipse junto com esses 2000 anos de história. Entendemos, por exemplo, que Apocalipse, quando se refere ao milênio, está se referindo a um período da história que já aconteceu, como nós veremos quando chegar no momento certo. Por isso, uma leitura mais historicista, ou seja, relacionando a leitura de Apocalipse à história que nós já vivenciamos, esses 2000 anos de história. E é claro que não tudo aconteceu, mas muitas coisas já teriam acontecido. E essa então é a nossa leitura, um resumo daquilo que vamos abordar, a forma como vamos abordar. Recapitulando ainda um pouquinho, só para que aqueles que não viram tenham em mente e aqueles que viram relembrem, alguns pontos introdutórios sobre Apocalipse. Ano da escrita, estamos considerando o ano clássico de 95, o ano que terminou sendo adotado como um ano mais tradicional para o cristianismo. O autor, o apóstolo João. Há uma possibilidade de um outro João, mas vamos considerar também que de fato foi o apóstolo João, como é mais clássica essa leitura. Ele revela por um anjo o livro, ele menciona no início um anjo responsável nessa revelação. A forma da revelação, o próprio título diz que ela é uma revelação da parte do Senhor.
de literatura apocalíptica. Apesar que a palavra em grego ela não signifique necessariamente isso, mas a categoria apocalíptica ela não é nova, não é um primeiro livro. Né? Daniel tem visões semelhantes e passou a ser chamado de literatura apocalíptica. Essa é a forma da revelação, uma visão ou visões sobre aquilo que Deus queria ensinar, revelar à igreja. O local, Ilha de Patmos. Logo no início, no versículo de número 9, é dito que o João está na Ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Tá? Está exilado lá, como se entende. Os destinatários primários, ou seja, quem primeiro recebeu o livro, foram as sete igrejas. Elas são os destinatários e elas aparecem aqui também com esse propósito. Igrejas reais, igrejas daquela época, para as quais, então, o Apocalipse é dirigido. A literatura, nós já mencionamos, ela é apocalíptica. Os recursos literários, ele usa a citação do Antigo Testamento numa série de construções colando o Antigo Testamento para que aquilo que está sendo revelado possa estar sendo associado ao texto sagrado do Antigo Testamento e uma série de figuras que exatamente são as visões que ele está recebendo da parte do Senhor. O tempo dos acontecimentos começam naqueles dias. Começa ali, o ponto de partida é o João, e então se segue. Os acontecimentos vão sendo sucessivos a partir daqueles dias, a partir da vida, da história, daquilo que João está vivenciando. E as igrejas também, as 7 igrejas. O centro do livro é Cristo Jesus glorificado, que vai aparecer sendo glorificado no início, quando ele aparece para o João com toda aquela glória, nas cartas, naquilo que ele revela acerca de si mesmo, no capítulo 4 e 5, a glória que ele tem junto a Deus Pai, e tudo aquilo que ele vai fazer, vencendo os inimigos e manifestando assim a sua glória como um Cristo vitorioso, um Cristo que é poderoso para dar vitória à sua igreja diante dos muitos adversários que ela encontra no seu caminho. Então, passando a parte introdutória, que nós já vimos e estamos recapitulando apenas, nós precisamos entrar no capítulo 2 e 3. Nosso propósito aqui não é trazer uma exposição detalhada, um sermão do texto, mas um estudo visando ao nosso propósito, que é a compreensão de Apocalipse, certo? Portanto, o estudo estará sendo dirigido para esse propósito. E a nossa pergunta inicial, já relacionada ao capítulo 2 e 3, é: qual a importância das cartas às 7 igrejas em Apocalipse? Para que essas 7 cartas? Será que não poderíamos pular? Por que Apocalipse não começou com o capítulo 4? Pulando as cartas, revelando a visão do trono de Deus, mostrando o cordeiro que venceu, e então abrindo os selos. Era preciso falar dessas 7 igrejas? Isso tem algum papel importante? Qual o propósito disso? Devemos pensar nessas perguntas, porque elas estão aqui e fazem parte da construção do livro. Não é por acaso. Elas estão aqui para nos dizer alguma coisa acerca daquilo que Apocalipse está querendo nos revelar. E é interessante que em cada carta nós temos uma estrutura seguinte. As cartas, as 7, possuem os seguintes 7 pontos de uma estrutura. A primeira coisa que aparece é uma descrição gloriosa do remetente, que é Cristo. Veja que ele manda escrever ao anjo da igreja. A palavra anjo significa mensageiro. Portanto, tem sido associada à ideia de ser o pastor da igreja, o presbítero da igreja, aquele que estava cuidando da igreja do Senhor Jesus. Então, inclusive isso, muito bem associado ao versículo 3, quando diz no capítulo 1, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Esse aquele que lê é exatamente o mensageiro. Veja, ele ia receber a carta,
e o livro inteiro, na verdade, e então leria Apocalipse para a igreja. Esse é o mensageiro dela. É o mensageiro que está transmitindo a mensagem que vem da parte de Deus, que é a palavra do Senhor, para a sua igreja, a igreja que ele está cuidando. E a cada um desses mensageiros e igreja, aquele que escreve se apresenta com muita glória. A Éfeso, por exemplo, é aquele que tem na mão direita as 7 estrelas que andam no meio do candeeiro. A Esmina é o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. A Pérgamo, ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A Tiatira, ele diz que é o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Para Sardes, ele diz que é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Para Filadélfia, ele é o santo verdadeiro e que tem a chave de Davi. E para Laodiceia, é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então veja que a apresentação é sempre gloriosa. Isso já traz para a igreja um grande consolo. Quem está escrevendo é alguém glorioso. Não é alguém qualquer. Não é um irmãozinho qualquer que está consolando com palavras bondosas. Talvez alguém empático ao sofrimento da igreja. Não, é alguém glorioso. É alguém que tem poder. Num contexto de monarquias, de impérios, onde há um homem que está à frente de povos, reinando absoluto sobre as pessoas, ouvir que há um outro maior do que ele é um consolo muito claro. Há alguém governando acima. Na verdade, deveria ser para nós também, porque mesmo que estejamos vivendo uma política completamente diferente, a, entre aspas, democracia, nós temos que lembrar que acima de qualquer governo, não importa o modelo, existe alguém que está governando tudo. E ele se apresenta assim, ele escreve como alguém glorioso, alguém poderoso, alguém que é santo e é justo, comparado com os muitos impuros e injustos desse mundo, que governam ao seu bel prazer, que fazem mal às pessoas ao seu bel prazer e assim por diante. Então, a descrição gloriosa do remetente, problema sofrido pela igreja, quase todas, a maior parte delas, na verdade apenas uma, a gente poderia dizer que não estava passando por um problema, a igreja de Laodiceia. Mas as demais igrejas têm um problema, elas estão sendo ou atribuladas, perseguidas, tendo algumas pessoas de dentro ou de fora ensinando falsas doutrinas, algum problema. Não é o que ela está fazendo de errado, é o que ela está sofrendo, alguma coisa que está acontecendo. E ela precisa de consolo por causa desse problema. Antipas foi morto, a igreja de Pérgamo, por causa do evangelho. Isso é um problema. Terceiro lugar, nós temos os elogios mostrando que Cristo estava atento aos acertos da igreja. Jesus elogia as igrejas dizendo, olha, quanto a isso, muito bem, eu também aprovo, você está fazendo de forma correta, como diz a igreja de Tiatira, por exemplo, versículo 19 do capítulo 2. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então, Jesus mostra que ele conhece a vida da igreja. Aquela igreja sofredora é uma igreja observada. Jesus sabe o que ela está passando e sabe aquilo que ela faz. Talvez alguns irmãos, ou muitos deles, tenham pensado assim, Deus está nos castigando. Por isso nós estamos sofrendo, por isso estamos passando por tribulações, por isso alguns até já morreram, mesmo sendo fiéis. Alguma coisa deve estar acontecendo de errado, até porque é muito comum, e em certa medida não é de todo errado, associar problemas a pecados. Não é que todo problema tem um pecado por trás, lógico que não. Ainda que o pecado seja a razão do problema como um todo, né? O mundo tem problemas por causa do pecado. Mas problemas particulares não diz respeito a pecados particulares, ainda que também possa ser.
A igreja de Coríntios, por exemplo, Paulo disse que havia doentes e alguns que já haviam morrido. E ele disse que a razão era pecado. Então, pode acontecer a associação. E eles poderiam estar associando. E aí Jesus fala para cada igreja, elogiando, dizendo, olha, eu estou a favor daquilo que vocês estão fazendo, estou aprovando, estou gostando. Isso traz um conforto. Não é o meu pecado. E se houver pecado, ele vai dizer qual é, para que ela se corrija, que é exatamente a quarta parte. O quarto ponto da estrutura das cartas é críticas mostrando que Cristo sabia tudo o que a igreja fazia. Então, ele está vendo aquilo que ela faz de certo, de bom, mas também está observando o que ela faz de errado. Talvez alguns pensem, não, mas isso aqui não tem problema, Deus não liga para isso, Deus não se incomoda com esse modo de ser, de viver, com essas práticas. Como domingo nós mencionamos, a banalização do culto. Deus não se importa, o importante é que todo mundo adore a Deus, que todo mundo toque, cante, faça algo em relação a Deus, em direção a Deus, a favor de Deus. Não é bem assim, não é bem assim. O Senhor Jesus está observando as práticas da igreja e ele critica uma série de erros que elas estão cometendo, morais, doutrinários, então práticos e teóricos. E isso leva a igreja ou chama a igreja ao arrependimento. Em quinto lugar, exortação à perseverança diante das lutas e tentações. Então, depois que ele deu elogios e críticas, ele exorta, perseverem. Perseverem em quê? Em fazer o que é certo. Perseverem em não desistir. Por quê? Porque o ponto 2 é, a igreja está passando por problemas. Então ele exorta a perseverarem. Às vezes essa exortação é uma exortação ao arrependimento. Arrependa-se. Não desista. Arrependa-se. Laodiceia, que é a igreja que mais leva, de fato, críticas da parte do Senhor, houve também, no versículo 19 do capítulo 3, Jesus dizendo, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Talvez, ouvindo os versículos anteriores, muitos pensam, essa igreja está perdida, Deus nem a ama ela. Versículo 19 diz, não, eu estou corrigindo exatamente porque eu amo. Isso traz para a igreja um ânimo para que ela se arrependa, porque ainda há chance. Olha, vocês ainda podem mudar. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, o chamado do Senhor para que ela persevere diante das lutas e tentações, não desista. Não desista. Em sexto lugar, o Senhor apresenta a condenação dos infiéis. Porque dentre os personagens das igrejas, alguns deles estavam sendo infiéis e continuariam sendo infiéis. E esses receberiam a condenação. Ou seja, ele traz à igreja a seriedade do assunto. Não é apenas olha, melhor que você fizesse o certo. Não é, se você não fizer o certo, será condenado. A exortação é dura, preparando a igreja, inclusive, para o final do livro. Porque no final do livro há a condenação daqueles que foram infiéis. Deus não passa a mão na cabeça deles. No capítulo de número 20, os últimos versículos de 11 adiante, então, são lançados no lago de fogo todos aqueles, tanto os que haviam morrido, quanto os que não haviam morrido, que não andaram segundo Cristo. Então, era para levar a sério. O capítulo 21, versículo 8, diz assim, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, ele aponta a condenação dos infiéis, fazendo com que a igreja leve a sério a exortação do Senhor Jesus. Mas, por último, ele apresenta também a recompensa futura daqueles que andassem com Cristo. Promessa de recompensa futura por ocasião da volta de Cristo. O que é importantíssimo, porque observe que essa estrutura
das cartas de Apocalipse também falam daquilo que ele vai fazer ao longo do livro. Nós encontramos, quando lemos os outros capítulos de Apocalipse, nós encontramos também uma série de exortações, de condenação, de vitória, que faz com que a igreja tanto se sinta consolada diante das promessas e da vitória do Senhor, quanto exortada diante das tentações e possíveis quedas que ela venha a cometer. Então, o que acontece? O que as cartas nos mostram? É muito importante entender as cartas, porque as cartas nos mostram o ponto de partida de Apocalipse. Porque, sem considerar o ponto de partida de Apocalipse, o que acontece? Nós tendemos a deixar Apocalipse atemporal. Basicamente, que é o que tem acontecido com aquele futurismo extremista, que é apontado sempre para o último dia, ou seja, 2000 anos de história. Aconteceu alguma coisa? Não, ainda vai acontecer. Ainda vai acontecer a grande tribulação, ainda vai acontecer o milênio, ainda vai acontecer isso, aquilo outro. E esses 2000 anos aconteceu alguma coisa? Não aconteceu. Isso é um futurismo extremista, ou seja, não há um ponto de partida. Cada nova geração sempre olha para Apocalipse como algo futuro, nunca como algo que vem se cumprindo no decorrer dos séculos. E aí, então, ele se torna um livro atemporal. Os capítulos 2 e 3, então, nos situam em relação ao ponto de partida de Apocalipse. As cartas mostram a necessidade que a igreja tinha de receber. Ela já tinha. A igreja, no momento, no presente, tinha necessidade de receber consolo, exortação e esperança. Então, quando nós lemos as cartas, nós vemos que ele está escrevendo para uma igreja necessitada. Não é uma carta dirigida a séculos vindouros, destinada a uma geração que nem sequer existia ainda, mas direcionada a uma geração e a igrejas do momento presente de João e que estavam passando por necessidades. O ponto de partida tem que ser este. Ponto de partida para entender o cumprimento de Apocalipse. Então, qual o ponto de partida histórico-temporal de Apocalipse? A tribulação dos cristãos daqueles dias. Precisamos considerar que todas as igrejas, ou praticamente todas, como nós já mencionamos, apenas a igreja de Laodiceia não é identificada com uma tribulação. Na verdade, ela vai ter outro problema, uma sedução, que também faz parte do livro de Apocalipse. Apocalipse, ele mostra que Satanás atua de duas formas, certo? Duas formas comuns, inclusive, em todas as gerações, poderíamos dizer. Ou política, pela força, pela violência, ou econômica, pela sedução. De um lado, ele é hostil. E nós vemos, dentro de Apocalipse, e encontramos nas gerações, os cristãos sofrendo, apanhando, tendo que morrer por Cristo. É aquela força mais política. Mas nós encontramos também em Apocalipse, inclusive associado àquele número 666, que nós veremos no devido tempo, encontramos uma atuação sedutora. Se de um lado ele ameaça para ver quem cede, quem nega por meio da pressão, por outro lado ele seduz, tentando conquistar pela sedução para que as pessoas também venham a negar. Que é o que estava acontecendo com Laodiceia. Ela estava sendo ameaçada pela sedução. Na verdade, esse era o problema dela. Então, a tribulação dos cristãos daqueles dias era uma realidade presente e o livro é escrito para a gente atribulada. O livro, quase todo, mostra pessoas sofrendo. Inclusive no começo da abertura dos selos. No capítulo 6, quando os selos são abertos, o quinto selo
nos fala das almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, versículo 9, e por causa do testemunho que sustentavam. Eles clamaram a Deus pedindo justiça, e então, versículo 11 diz: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Veja, eles não só estavam já padecendo, os cristãos, mas o Senhor disse que isso ainda duraria. Ele não diz o tempo, mas diz o que duraria. Cabe a nós olhar para a história e ver o tempo em que isso aconteceu, naqueles primeiros séculos. Então, quais são os pontos que nós podemos mostrar aqui desses dois capítulos? Até voltei um pouco no capítulo 1, que mostram a tribulação daqueles dias, pelo menos olhando para os primeiros capítulos. O autor está exilado na ilha de Patmos. Nós já falamos isso antes, mas isso para mostrar que o livro começa e é escrito por alguém já atribulado. Alguém que está exilado por causa do nome do Senhor Jesus. Depois, entrando nas cartas, nós encontramos no capítulo 2, versículo 2, o Senhor dizendo: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Veja que ele diz que ele conhecia o labor e a perseverança. Eles estavam passando por provas, por dificuldades, inclusive as provas por causa daqueles falsos apóstolos, que estavam testando o tempo todo a fidelidade deles doutrinária, o saber discernir o que era e o que não era da parte de Deus. Provas por causa do nome do Senhor Jesus. Tribulação da parte dos judeus e gentios. Versículo 9 do capítulo 2. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus. Por que da parte de judeus e gentios? Porque os judeus, com o passar dos anos, deixaram de ser o pior problema dos cristãos. Por quê? Porque os judeus, eles não tinham poder político. Nós encontramos, inclusive, em Atos dos Apóstolos, que o que os judeus faziam é ameaçar. Eles apontavam para aqueles que detinham poder político, os gentios, o Império Romano, acusando de alguma coisa. Por isso a questão da blasfêmia. Então eles estavam sempre acusando, sempre dizendo: olha, os cristãos estão fazendo isso, os cristãos estão fazendo aquilo. Sempre. Eram as pessoas que estavam sempre maldizendo os cristãos, de forma que isso incomodava os oficiais, incomodavam, em geral, aqueles que, como disse, detinham poderes políticos dentro das cidades, no império como um todo. E trouxe problema para os cristãos, porque, como Paulo, terminaram sendo presos por causa de acusações falsas dos judeus. Então, tribulação da parte dos judeus e dos gentios. Os judeus falando mal, apontando alguma coisa, e os gentios, em geral, eram aqueles que realmente agiam trazendo algum prejuízo, uma prisão, às vezes até a morte dos cristãos. Versículo 13, ele diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Provavelmente uma referência ou o fato de que ali estava o primeiro culto imperial que foi levantado desde o imperador, o primeiro César, como também o templo de Zeus, porque o maior templo de Zeus estava em Pérgamo. Pérgamo foi a primeira cidade neocoros, ou seja, protetora, guardiã do templo pagão, do templo ao imperador, do templo aos deuses pagãos. E por isso a ideia do trono de Satanás, ou a um ou ao outro, ou ambos, mas é uma referência aos templos pagãos, grandes templos pagãos que estavam presentes
nesta cidade. E o que aconteceu? Antipas, minha testemunha, meu fiel, qual foi morto entre vós. Então, morte por causa de Cristo. Tribulação. Veja as tribulações que a igreja está passando. Quinto, ameaça moral pagã. Uma mulher chamada Jezabel, que pode ser muito bem apenas uma referência à esposa de Acabe, ela estava se auto-intitulando profetisa e ainda ensinando coisas erradas, prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Esta mulher se tornou uma ameaça, porque ela estava não só levando a igreja a declínio moral, mas também ao declínio teológico, a se afastar da verdade, da palavra do Senhor. Então, ameaça moral pagã. Morte espiritual da igreja, que estamos considerando como uma tribulação, porque a igreja estava sofrendo de dentro mesmo, a partir de uma série de fatores, ela estava sofrendo uma morte espiritual. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Tens nome de que vives e estás morto. As ameaças pagãs de cunho teológico e moral estavam destruindo as igrejas. E esse era um problema sofrido pela igreja também de Sardes. A sedução econômica imperial. Versículo 17 do capítulo 3. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, de pessoas ricas, e que achavam que não precisavam de mais nada. O que é muito comum nas igrejas ricas, elas se acharem melhores do que as outras, terminarem criando uma série de problemas, porque elas se tornam autossuficientes, querem manobrar e manipular as outras, e uma série de fatores. Isso é muito comum na história, que a riqueza não combine bem com a igreja. Igrejas ricas costumaram ser, na história, aquelas que trouxeram maiores problemas para o cristianismo. Inclusive, o declínio do cristianismo na Idade Média, exatamente um dos fatores é a riqueza. A igreja foi enriquecendo e os seus líderes foram decaindo por causa disso. Então, era um problema vivenciado por Laodiceia, ainda que não seja uma tribulação no que diz respeito a estarem sendo maltratados, mas era uma sedução. Uma sedução. Então, nesse período, nós vemos que os judeus ainda eram pedras de tropeço, ainda estavam criando problemas. Em 95 acontece o Concílio de Jâmnia, que é um concílio judaico, em que inclusive é oficializado o cânon do Antigo Testamento. Então os judeus ainda estão ativos e estão criando problema para os cristãos. Mas os algozes, aqueles que vão maltratar, prender, matar, são gentios. É a política imperial que vai agir nessa força, nessa dureza, e também a sua economia, como nós encontramos nos capítulos seguintes de Apocalipse e muito fortemente no capítulo 18. É muito interessante que o capítulo 18 é uma descrição da queda, da destruição da Babilônia, e nessa descrição está a presença muito forte do comércio. Ele detalha o comércio, detalha até os produtos. Veja como uma questão da economia, a sedução dela era algo sério. Tão sério que a queda de Roma não só é apontado, fazendo aqui um adiantamento, né? A queda da Babilônia, então, não só aponta fatores políticos, mas também econômicos. Então veja que ambos estão sendo trabalhados dentro de Apocalipse. Era a realidade dos cristãos daquele tempo, tá certo? Outro, número 2. Qual o ponto de partida histórico-temporal de Apocalipse? Em segundo lugar, a presença de novas ameaças heréticas. Nós encontramos várias ameaças nas cartas, em Atos dos Apóstolos. Veja que em boa parte delas tem um caráter judaico. Os judaizantes foram os principais causadores de problemas dentro das cartas e do livro de Atos. Começamos a encontrar alguma presença que é chamada de protognóstica,
Mas a presença mais marcante ela é judaica. E é interessante que em Apocalipse não. Em Apocalipse, as doutrinas que vão surgindo são doutrinas dualistas, muito marcadas pelo ocultismo, religiões de mistério do que era presente entre os gentios. Primeiro problema, a ameaça herética, está no versículo 2, que já lemos, quando ele diz que haviam falsos apóstolos, né? Aqueles que se declaravam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Ou seja, não só Valdomiro é um mentiroso ao se denominar apóstolo, mas havia muitos outros mentirosos daquela época também. Então, muitos falsos apóstolos já haviam surgido. Ele não é novidade, tá? Ele é só mais um. Então, isso vai acontecer e tem acontecido com outros de nossos dias, e a igreja foi forte o suficiente para dizer mentira. Vocês não têm todo aquele certificado, digamos assim. Você não cumpre os critérios para ser um apóstolo. E dentre eles, Jesus tinha que chamar pessoalmente, como fez com Paulo, aparecendo na estrada para Damasco, para chamá-lo para ser apóstolo. Por isso que Paulo pôde ser considerado do verdadeiro apóstolo, porque o Senhor Jesus verdadeiramente o chamou pessoalmente, o que não tinha acontecido com nenhum desses aqui. Isso também nos chama a atenção para aquela questão da data, porque para aparecerem tantos falsos apóstolos, provavelmente a gente deveria considerar que os apóstolos já tinham morrido, né? E estavam aparecendo novos. Talvez uma ideia de sucessores dos apóstolos, tentando aí usurpar uma liderança, um direito de falar em nome do Senhor Jesus com mais autoridade. Outro problema doutrinário. Doutrina de Balaão. No capítulo 2, versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. E ele diz o que é. Então, quanto à doutrina de Balaão, a gente consegue encontrar a explicação aqui mesmo no texto. O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Várias vezes, em relação a Jezabel, doutrina de Balaão, nicolaítas também, como nós veremos em seguida, é mencionada a questão de comer comidas sacrificadas aos ídolos. Observe a relação entre cristianismo e paganismo. Observe que nos distanciamos do judaísmo. Os cristãos, gentios, eles tinham acesso aos templos pagãos e já no passado tinham feito uso das comidas sacrificadas, participado das reuniões, dos cultos que eles faziam aos deuses. E havia pessoas que estavam ensinando que isso não era problema. Que eles poderiam participar dos cultos pagãos, comer nas mesas daqueles que ofereciam comidas sacrificadas aos ídolos e ao mesmo tempo continuar servindo ao Senhor Jesus. Então, havia esse dualismo. Aquela ideia de que o que a carne faz, a alma não sente as consequências. Jesus vai salvar a alma. A carne para nada presta. Então, ela vai ficar por aqui mesmo. Não tem problema. Esse dualismo dentro da religiosidade pagã estava entrando no cristianismo e se tornou uma ameaça para os cristãos daqueles dias. Também a doutrina dos nicolaítas. No versículo 15 fala: outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. De fato, a doutrina dos nicolaítas era muito semelhante à doutrina de Balaão. Alguns até entendem que era a mesma coisa, num trocadilho entre a palavra Balaão, que é hebraica, para a palavra Nicolaitas, que é de origem grega. Ambas apontando para a ideia de alguém que conquista pessoas, que domina sobre pessoas. Todavia, Balaão foi uma pessoa real, nós encontramos em Números, capítulo 25, está lá o personagem, e o Nicolau, esse de fato trouxe uma série de dificuldades. Quem seria de fato? Existia um Nicolau? Quem era? Ele é associado a Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5. Nós vamos mencionar dois personagens, Irineu de Leão e Hipólito de Roma,
que ali no século II, século III, trouxeram uma interpretação sobre esse texto. Como eles estão muito próximos, e não foram os únicos, vários outros personagens também tiveram essa mesma interpretação, é interessante considerá-las como interpretações adequadas. No versículo 5 de Atos 6 diz: E o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. É esse Nicolau que é acusado de ter se desviado e ensinado esse dualismo cristão, em que os cristãos poderiam comer das coisas sacrificadas aos ídolos sem nenhum problema. Irineu de Leão diz: os nicolaítas tiveram por mestre Nicolau, um dos 7 primeiros diáconos ordenados pelos apóstolos, exatamente o texto que nós lemos. Vivem desordenadamente. São plenamente caracterizados no Apocalipse de João, porquanto ensinam que a fornicação e o comer carne oferecida aos ídolos são coisas indiferentes. Por isso é que está escrito acerca deles. E ele cita o texto do Apocalipse: tens em teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, que eu também odeio. Ele está se referindo ao versículo 6 do capítulo 2 de Apocalipse. Então, para Irineu, os nicolaítas são discípulos de Nicolau e que viviam numa libertinagem, entendendo que não haveria nenhum problema. Esse dualismo cristão que, em vez de entender a redenção como uma obra inteira, em que Deus está restaurando tudo, não só a alma, mas tudo. Inclusive, Paulo diz que o nosso corpo será imortal e incorruptível, corpo, ou seja, não há uma separação aí, alma e carne, ambos estão fazendo parte do projeto redentor, e Deus, então, está restaurando toda a sua criação. Em vez de entender dessa forma, eles faziam uma divisão e criavam problemas não só teológicos, mas práticos também para a vida da igreja. Um outro, como nós mencionamos, é o Hipólito de Roma, no século III, nasceu no II, mas provavelmente no terceiro século. Ele diz, o texto aí é um pouco maior, mas no finalzinho ele diz: mas Nicolau tem sido a causa da combinação generalizada desses homens maus. E menciona, assim como Irineu, que o Nicolau é a origem da doutrina dos nicolaítas, como nós mencionamos. Outros textos, como Clemente de Alexandria, que apesar de tentar inocentá-lo, ao mesmo tempo ele nos ajuda, dizendo que realmente o problema era aquele. Ele tenta apenas fazer com que a gente entenda que não houve, digamos que, má fé naquilo que ele estava concebendo teologicamente. Então, nós encontramos aqui uma explicação, e vamos adotá-la como sendo a explicação adequada para a doutrina dos nicolaítas, tá certo? Esses textos que nós mencionamos estão em obras tanto do Irineu de Leão, contra heresias, como em Hipólito de Roma, e recortamos e colamos ali o texto exatamente como está lá. Hipólito de Roma em refutação a todas as heresias. Nós também encontramos doutrinas ocultas, aquelas seitas de mistério que estavam presentes entre os gentios, entre gregos e romanos. Aqui não colocamos aí a referência, mas no capítulo 2, versículo de número 24, diz assim: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, e a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem. Então veja como é que a Jezabel e os discípulos de Jezabel se referiam aos outros cristãos, que eles não conheciam as coisas profundas de Satanás. Havia alguma doutrina oculta. E essa doutrina oculta eles tinham, os gnósticos tinham esse hábito de se considerarem portadores de uma revelação especial, oculta. E aí você vai dizer assim: mas o cristão também não entende que é portador de uma revelação especial? Sim, mas não está oculta nem um pouquinho. Está aqui, ó. Tá na mão para você ler e interpretar. É uma revelação dada a todos. Então a diferença não é que um entende que tem a revelação e o outro não.
Entendemos que há uma revelação, sim, mas ela não está oculta. Mas eles entendiam que só eles possuíam, só os iniciados possuíam, eram sempre os portadores e os mediadores de uma revelação especial. E era preciso ser iniciado para poder conhecê-la. Já a Escritura não, qualquer um pode abrir, ler, porque a palavra de Deus foi escrita para que todos tenham conhecimento dela. Então, nessas doutrinas ocultas, também nós encontramos o dualismo, a carne, como nós mencionamos, ela é má e a alma é boa. Então, uma não afeta a outra. E por isso tão presente a libertinagem, a prostituição. Veja que mencionado no versículo 20, o comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Aquilo que foi condenado e ensinado pelos apóstolos e os presbíteros, ou seja, o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, aos gentios, que eles não comessem as coisas sacrificadas aos ídolos e nem se envolvessem com a prostituição cultual. Eles afastaram eles dessa prática comum entre os gentios nas cidades onde haviam os templos pagãos. E isso, infelizmente, começou a entrar dentro da igreja por causa de pessoas que começaram a ensinar que não é bem problema isso. Isso se tornou uma ameaça teológica e prática também para a igreja. Os ensinos que ameaçavam as igrejas não tinham um caráter judaico como encontramos nos judaizantes, mas sim gentílico, principalmente dualista, como nós já mencionamos. Então veja que, ponto de partida, nós vimos as tribulações já estavam acontecendo, não iam acontecer, a grande tribulação vai acontecer ainda, talvez daqui a tantos anos. E aí os cristãos de hoje ficam esperando uma grande tribulação que ainda vai acontecer, mesmo depois de 2000 anos. Meu amado irmão, leia as cartas de Apocalipse e já você vai encontrar tribulação no meio deles. Quer mais do que isso? Eles estavam sendo presos, açoitados, mortos de todas as formas. Isso piorou, porque nós encontramos na história os mártires nos primeiros séculos, e alguns deles foram queimados no óleo, jogados em óleo quente. Outros, tochas foram acesas. Quer tribulação maior do que essa? Então, eu nem sei como descrever uma tribulação maior do que a que eles passaram. De tão horrível que foi, não dá para se imaginar uma pior do que aquelas. Então, é bom a gente refletir no ponto de partida, porque senão Apocalipse vai parecer um livro que nunca se cumpre. Porque todo mundo acha que é sempre na sua geração ou na geração seguinte. Então não é bem por aí. Observe na leitura das cartas. Elas nos ajudam em relação a isso aí. Tá bom? Outro ponto. Terceiro, a tentação econômica sobre a igreja. Então veja que de um lado a igreja estava sendo atribulada, massacrada, maltratada, estavam batendo na igreja. Mas de outro lado, a tentação econômica era muito grande. Então, por exemplo, como nós falamos, como os cristãos da igreja de Laodiceia enriqueceram? Se o cristianismo estava sendo mal visto e, em geral, não se misturavam, então não tinham benefícios, como é que eles enriqueceram? Havia algum problema. Eles estavam conseguindo favores políticos, eles estavam se misturando com os pagãos, eles estavam mais interessados nas riquezas do que na pureza da vida deles. E isso, por isso, é um problema sério. Então veja que Apocalipse também vai falar para a igreja que não só estava sendo atribulada por causa da dureza do império, mas também seduzida e caindo. Pior que caindo na sedução. O que nós temos? Favores comerciais e sua relação com a política. A pessoa conseguir prosperar, crescer na economia, no seu negócio, os comerciantes, eles precisavam ter amigos dentro da política. Eles precisavam ter aquele famoso quem indique. Só que ter quem indique não significa ser alguém bom ou ter grandes amigos. Pode significar muito bem ceder às tentações, pecados. Ou seja, pessoas que detinham de um certo poder conseguiam dar para outros benefícios, mas tinha um preço para isso. O preço era aceitar uma série de pecados, de erros, não só em relação à honestidade, mas em relação até a questões
relacionadas aos cultos pagãos. Por quê? Porque os templos pagãos costumavam ser locais para negociações comerciais, para diálogos políticos também. Era um lugar comum. O lugar comum nas relações dos pagãos era o templo. E então eles, para conseguirem uma série de coisas, dialogarem uma série de favores, em geral tinham que participar, tinham que comer com eles. Não é à toa que exatamente para Laodiceia, o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Por que isso? Porque era exatamente chamando pessoas para comer na sua casa, político, senador, o procônsul, e se relacionando com eles, comendo na casa deles as coisas sacrificadas aos ídolos e trazendo eles dentro de sua casa e cedendo aos hábitos pagãos que eles tinham, que eles estavam conseguindo enriquecer. Não era apenas uma questão de ter investido bem e enriquecido. Era uma questão de ter cedido e deixado que o paganismo entrasse no meio da igreja. Por isso Jesus disse: olha, eu estou batendo na porta. Abra que eu vou entrar e cear com você. Não aquele que você deixou entrar ou que você foi até ele e então participou, aceitou o paganismo dele e deixou, por causa de dinheiro, que fosse sacrificado aos ídolos alguma coisa, comeu da comida sacrificada aos ídolos, e até outras coisas é possível que eles tenham participado, porque a prostituição cultural era muito comum também naqueles dias. Não chame para a sua casa aqueles pagãos que te dão favores e benefícios para que você enriqueça. Chame o Senhor Jesus. Essa seria a ideia. E ele continua: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Eles estavam tentando favores, e o trono de César sempre era o mais desejável. Eles sempre tentavam se aproximar dos maiores. E ele diz: olha, é aquele que anda comigo que vai se sentar num verdadeiro trono, num grande trono, num trono eterno. Então, essas duas palavras são direcionadas a Laodiceia, não é por acaso, porque a igreja de Laodiceia, ou os cristãos de lá, estavam cedendo por causa da ambição, querendo as riquezas do império, riquezas daquele tempo, e para isso eles precisavam, com certeza, aceitar muitas coisas que não eram de modo algum adequadas para o cristianismo. E o que mais? Sanções sobre quem não fosse leal ao império. O Domiciano foi um imperador que começou a ser mais duro em relação a exigir o culto imperial, e a perseguição do Domiciano foi uma dura perseguição. Então, ele se tornou opressor. E uma das formas de oprimir, como nós vamos encontrar lá no capítulo 13, era tirando seus bens, confiscando, não deixando o cara prosperar, cobrando impostos mais altos, ou seja, problemas financeiros. Então não tem como a igreja fiel enriquecer, tendo em vista que o cristão era muito mal visto naqueles dias. Para isso ela estaria abrindo mão de alguma coisa. Por isso, veja que a palavra de Jesus é bem dura para eles. Tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A situação daquela igreja era realmente drástica. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Uma igreja que se considerava rica e abastada e não precisava de coisa alguma. Então, a tentação econômica sobre a igreja era a realidade daqueles dias. Um dia nós vamos ter uma marca da besta, e nessa marca da besta estará autorização para comprar, vender e tal, e aquela coisa sempre futura. Então o cristão está sempre esperando acontecer. Então virão dias difíceis em que a economia será apenas para os pagãos, os cristãos terão seus bens confiscados. Isso já aconteceu. É só ler as cartas e você vai encontrar que já estava acontecendo. A igreja de Esmina, que era uma igreja fiel,
ele diz que era atribulada. E ele diz que era o quê? Pobre. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Ela não era rica. Mas em parênteses ele tem dizendo, mas tu és rico. Ou seja, você é pobre aos olhos dos homens. Mas diante de Deus você é rica. Por quê? Porque era uma igreja fiel. O oposto de Laodiceia, que era uma igreja rica aos olhos dos homens, mas miserável, pobre, cega e nu aos olhos de Deus. Então, essa questão econômica, a sedução do império sobre a igreja já estava acontecendo. Por isso temos que tratar como ponto de partida aquilo que Apocalipse estava dizendo e para quem estava dizendo as igrejas, as 7 igrejas do capítulo 2 e capítulo 3. Quarto e último ponto sobre esta questão do contexto, né, o ponto de partida de Apocalipse. A ameaça do culto imperial exigido. O culto imperial não começa com Domiciano, tá certo? Mas Domiciano, ele foi um imperador que marcou o culto imperial, porque não só erigiu estátua dele mesmo, como também o Domiciano, ele foi mais duro em relação a exigir. Os judeus haviam recebido liberdade para prestar culto ao seu Deus e não prestar culto ao imperador, nem aos deuses pagãos. O respeito que foi dado aos judeus pela antiguidade de sua religião, pelas negociações ao longo dos anos. Os judeus passaram com maus bocados num período chamado de interbíblico e terminaram recebendo esse direito nessa ênfase, inclusive, de cunho mais grega, que era dar aos povos a liberdade, ao mesmo tempo que estava helenizando eles. E os judeus tinham esse benefício. E tiveram. Até a queda de Jerusalém, os judeus tinham liberdade para adorar só o seu Deus. Isso passou um tempo depois, só que com o passar do tempo, os cristãos começaram a ser mal vistos e separados totalmente do judaísmo, que no início não era. Eles eram vistos como judeus, digamos, uma seita dentro do judaísmo. Essa era a forma como eles viam. Por isso que uma data mais tardia ajuda mais ainda a entender como eles separaram também o judaísmo do cristianismo. E o Domiciano foi o imperador que hostilizou muito os cristãos por causa dessa falta de prestação de culto aos seus deuses, culto imperial. Porque um dos propósitos do culto imperial era unir Roma, unir o império. E os cristãos estavam crescendo, estavam espalhando. O que acontecia? Quanto mais cristãos, menos culto imperial. Os judeus, eles eram mais exclusivistas, mais fechados. Então, eles estavam dentro da sua província, tinha judeus espalhados pelos 4 cantos, mas eles eram mais fechados, mais exigentes, mais exclusivistas. Era mais difícil se tornar um judeu por proselitismo. Mas o cristianismo pregou abertamente. E o número de cristãos cresceu muito, muito mesmo. Isso se tornou uma ameaça, porque eles já não estavam mais prestando cultos imperiais nem aos seus deuses pagãos, dividindo o império. Então os cristãos começaram a ser vistos como ameaças para o império da época. Isso é um problema aqui, real, já presente. Tá certo? Nós vamos encontrar, por exemplo, em Apocalipse 13, né? A imagem da besta que é levantada. E eles não adoram. Os cristãos não adoram. Então, por que essas 7 cartas? A igreja precisava saber a causa do seu sofrimento também. Veja que nessas 7 cartas aparece Satanás algumas vezes. Versículo 9 do capítulo 2 é dito que ali na cidade, né, de Esmirna, havia a sinagoga de Satanás. Capítulo 3, versículo 9 também menciona lá para a igreja em Filadélfia que haviam aqueles que eram da sinagoga de Satanás.
nós encontramos no capítulo 2, versículo 13, como nós já mencionamos, a Pérgamo, a cidade que foi a primeira Neocoros, que era guardiã do templo pagão, tanto imperial quanto o grande templo de Zeus. Ela é considerada o trono de Satanás. No versículo 24, nós vimos que a Jezabel e seus discípulos falavam de coisas profundas de Satanás. Veja que nessas referências, a igreja já é ensinada de que por trás dos adversários, das falsas doutrinas, daqueles que ameaçavam, de todos aqueles que criavam problemas para a igreja, estava Satanás. Por que as pessoas nos odeiam tanto? Porque Satanás está por trás. Fica mais claro isso quando nós vamos para o capítulo 12. E no capítulo 12 inteiro, ele nos mostra que Satanás tentou matar Jesus e não conseguiu, se revoltou, lançado então à terra, persegue a igreja, aqueles que mantiveram ou mantinham o testemunho fiel. Aqueles que eram fiéis ao Senhor eram perseguidos. No capítulo 20, versículo de número 7 e 8, quando Satanás é solto outra vez, é dito que ele junta as nações para lutar contra o povo de Deus. Então veja que em Apocalipse, tanto no início, como nós mencionamos, né? Capítulo 12, versículo de número 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. E aí no versículos, a partir do 13, ele vai perseguir os cristãos, né? Irou-se o dragão, versículo 17, contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, a igreja é alertada que tudo que ela está passando é porque Satanás quer destruí-la. Tentou destruir Jesus, tentou impedir a obra redentora, não conseguiu. E então ele volta-se para a igreja, tentando destruir a igreja. Isso vai acontecer também no final do livro, capítulo 20, versículos 7 e 8 dizem: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, Satanás está por trás. Semelhante ao que Paulo diz em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, quando diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Isso é, de certa maneira, um consolo, porque a igreja, então, tem um conhecimento da razão primária para ela estar passando por tudo aquilo ali. A razão primária, o inimigo primário é Satanás. Não é um consolo no sentido de que isso resolve o problema, mas é saber que ela, por ser fiel, incomodou Satanás e Satanás está tentando destruí-la. É claro que o consolo mesmo e a esperança é que Jesus vence Satanás. E todo o Apocalipse, ele vence o inimigo. E a igreja é vitoriosa com ele. E aí, claro, esse sim é o consolo real, o verdadeiro consolo para a igreja do Senhor Jesus. Então, para nós terminarmos, observe que os dois capítulos, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, eles nos mostram a realidade daqueles dias. O que já estava acontecendo em todos os aspectos. E Apocalipse é uma resposta para isso. Quando, a partir do capítulo 4, que nós veremos, se manifesta a glória de Deus, o controle de Deus, e a história nas mãos de Deus, e a vitória de Deus, tudo isso é uma resposta a essas 7 igrejas que são tomadas como referência, claro que não só elas, o cristianismo todo, mas elas foram escolhidas como referências, como ponto de partida, e como resposta para elas mesmas. Sim, sim, elas receberam a resposta, elas receberam consolo, elas receberam conforto, ainda que esse conforto sirva para todo aquele
que esteja passando por semelhante situação. Então, devemos considerar que tudo aquilo que Apocalipse vai revelar, a partir do capítulo 4, e obviamente do 6 mais especificamente, os eventos, tem que pensar como ponto de partida aqueles dias. Sobre a grande tribulação, sobre o sofrimento, portanto, e assim o que vai acontecer com a igreja, os inimigos, quem são, tudo tem que ser considerado a partir desse ponto de partida, que são as 7 igrejas. Um contexto real, histórico, que tem um cunho político e econômico, inclusive, além do religioso. E é para essas igrejas que então a resposta vem. Aplicações para nós. Cristo conhece muito bem sua igreja e sabe tudo o que acontece de bom e ruim nela. Então, a igreja precisa descansar nele. Ele sabe o que está acontecendo. Tudo o que acontece com ela, Jesus tem um pleno conhecimento. Cristo ama sua igreja e conhece seu sofrimento e quem a faz sofrer. Então, a igreja não está abandonada. Será que o Senhor está vendo? O que está acontecendo nos nossos dias? Esse problema do coronavírus, será que alguma coisa está fora de controle? Você que perdeu o emprego, você que está passando por necessidade, você que está doente, você que está com problema financeiro, você acha que tudo isso simplesmente acontece por acaso? É claro que não. Apocalipse nos revela que o Senhor é o Senhor da história. Ele conhece a igreja, sabe o que ela faz de certo e errado, conhece seu sofrimento, sabe tudo o que está acontecendo na vida dela e quem é a causa, inclusive, de tudo isso. Talvez você não saiba quem são os causadores dos problemas que vêm sobre a igreja, mas o Senhor sabe. Significa que Ele fará justiça no devido tempo. Por isso a igreja descansa nele. Ela não precisa fazer justiça com as próprias mãos. Ela precisa confiar na justiça de um que é soberano sobre todos. Mesmo do maior inimigo da igreja, que é Satanás. Cristo ama a sua igreja e a quer pura e santa. A igreja deve estar atenta. Jesus ama a igreja. Ama, mas ele a quer pura, ele a quer santa. A igreja não simplesmente deve entender que tudo que se diz igreja, cristianismo, basta dizer o nome de Deus, de Jesus Cristo, e está tudo bem. Não, não é um slogan que faz de um grupo cristão. É a sua vida com Cristo. Ele quer a igreja pura e santa. As igrejas mais humildes, que sejam puras e santas. As igrejas ricas também têm que ser. Observe que as exortações vêm para ambas as igrejas e principalmente para aquelas que estiverem sendo seduzidas e caindo na sedução deste mundo. Cristo ama a sua igreja e a defenderá do mal. Veja que ele fala para elas, consolando para essas igrejas, que há uma vitória, há uma recompensa. Ao vencedor dar-lhe-ei. Para a igreja de Filadélfia, ele diz que eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir a prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Ele fala do amor pela igreja e que ele dará vitória para ela, humilhará o inimigo que está prejudicando a obra da igreja, aqueles que se diziam ser alguma coisa e não era coisa alguma. Quinto, Cristo quer ser glorificado em sua igreja e lhe exige que seja fiel em tudo. A igreja precisava ser paciente, perseverante, fiel. Ela passa pela luta? Passa. Está aqui, ó. Tribulação. A igreja passa? Está aqui. Ela está passando. Ela não está fora da tribulação. Todas elas estão passando pela tribulação. Então, tirar a igreja da tribulação é ignorar o capítulo 2 e 3, que nos fala de 7 igrejas atribuladas, em alguma medida. Ainda que pela sedução do império. Cristo tem tudo sob controle até o fim. Aquela questão do descanso. A história que vai ser revelada é revelada por ele. Observe que já nas cartas, ele diz que algumas pessoas iriam morrer por ele. Ou a carta a Filadélfia, como nós falamos, ele diz no versículo 10, capítulo 3, versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Haveria
de vir uma tribulação sobre todo mundo, então não localizada, como eles estavam vivendo. E ele disse que guardaria ela. Veja que ele é o Senhor da história. Primeiro, que ele fala o que vai acontecer, e segundo, ele guarda a igreja para não passar por isso, porque ele quer. Então, essa daqui seria poupada de uma tribulação que aconteceria em dias futuros sobre um grupo muito maior. Eles já estavam sendo atribulados, mas aconteceria uma tribulação que nós vamos ver nos selos abertos, uma tribulação que envolveria muito mais gente, ou seja, envolveria um império, envolveria muito mais pessoas. 7. Cristo tem recompensa certa aos vencedores. Então, paciência, espere, aguarde. Cristo tem uma recompensa para quem espera por ele. Não tente resolver as coisas com as próprias mãos. Não tente. A melhor coisa que o cristão pode fazer é descansar no Senhor. Orar, esperar, viver confiando, agir como quem ama, crê, confia no Senhor. Não importa quantos inimigos, todos temos. Sempre tem alguém querendo nos prejudicar. O que a gente faz? Confia no Senhor. Ora ao Senhor. Descansa no Senhor, porque Ele é o vingador. O Paulo nos diz, e eu encerro com esse texto, que a igreja não deve agir por conta própria. Muito pelo contrário. No capítulo 12 de Romanos, Paulo nos diz: não torneis a ninguém mal por mal. Versículo 17. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Era assim que a igreja deveria agir. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando fizerem mal a você, deixa para lá. E no dia que precisarem de você, atenda. A Deus pertence a vingança. A igreja deveria descansar no Senhor, porque Deus é o Senhor de todas as coisas.